Olá, como vocês estão? Paz do Senhor Jesus. Nosso devocional de hoje está ainda em João, capítulo 6, e está desde o versículo 22 até o versículo 40. Mas vamos ler o versículo número 35, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus falou isso. Mas, como vem essa história aqui? Acabavam, né, o dia anterior de Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí, eles foram a atravessar o mar de Galileia, os discípulos, sim? Os discípulos pegaram um barco e atravessaram. E todas as pessoas que estavam aí viram isso, né? Jesus não atravessou com eles, sino que Jesus ficou no monte e depois Jesus foi andando no mar, lembra a história? E os discípulos estavam no meio da tempestade, Jesus salvou eles, Pedro andou nas águas por um momento, enfim, e Jesus atravessou do outro lado. Eu misturo espanhol com português por isso. E o que aconteceu? As pessoas que viram o milagre de Jesus estavam procurando a Jesus. E eles sabiam que os discípulos tinham atravessado para Cafarnaum. E sabiam que Jesus não tinha ido com eles. Então, eles pegaram um barco que estava chegando aí, atravessaram para o outro lado, acharam Jesus do outro lado e perguntaram para ele: Jesus, como você chegou aqui desse lado? Porque não tinha nenhum barco do outro lado para você chegar aqui. E aí, Jesus, vamos ver aqui a história, a partir do versículo número 22, né, que conta tudo isso. Jesus sabia o que estava no coração deles, então respondeu com isso. Falou: ustedes me estão buscando, ustedes me buscam porque vocês querem que eu dê de comer a vocês. O que queria dizer Jesus com isso? De que eles estavam buscando o que Jesus poderia lhes dar. Eles estavam buscando que Jesus multiplique mais comida, esse tipo de pão eles estavam buscando, Jesus estava falando. O físico, né? Os recursos, que mais poderiam eles tirar de Jesus? E Jesus também fala que eles não tinham, vocês não entenderam as sinais milagrosas que eu estou fazendo. Porque Jesus queria que eles acreditaram no Filho de Deus, que era Ele. E uma coisa interessante que Jesus fala para eles aqui é que vocês não têm que se preocupar pelas coisas materiais, pelas coisas que se estragam no dia a dia. Vocês têm que buscar as coisas que são eternas. Jesus fala para ele. E ele disse também: vocês têm que colocar a sua energia em buscar a vida eterna, que pode lhes dar só o Filho do Homem. O Filho do Homem é a referência que Jesus usava para se referir a ele mesmo, sim? E ele diz aqui que Deus tinha dado para ele a aprovação. Imagina se Jesus precisava da aprovação de Deus. Imagina nós, quanto mais nós, crentes, precisamos da aprovação do Senhor com nossas vidas. Mas eu queria aqui focalizar nisso, em que as pessoas estavam buscando a Jesus pelo que ele poderia lhes dar. E Jesus aqui está falando que ele quer que nós busquemos a ele por conta de quem ele é, né? O Filho de Deus, e quem pode nos dar a vida eterna. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós vamos para a igreja porque estamos buscando algo físico? Por exemplo, pessoas que chegam na igreja só
porque querem uma cesta básica, só porque lá na igreja eles conseguem roupa, ou alguma coisa material que a igreja, como faz trabalho social, entrega. Mas eu não estou falando que está errado ir a buscar as bênçãos de Deus. Mas se só fica nisso, Jesus não entra nas nossas vidas. Porque só vamos pelo pão e pelo peixe. E não buscamos a Ele de verdade, como Ele quer. Que busquemos a vida eterna, as coisas eternas. Então, onde achamos as coisas eternas? Em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o ponte entre nós e Deus. Nós podemos nos comunicar com Deus, abrir nosso coração, orar e chegar ao trono de Deus, porque acreditamos em Jesus. Que não acredita, que não aceita, que não reconhece Jesus, não tem esse relacionamento restaurado. Então, isso que Jesus estava falando aqui. Não se preocupem pelas coisas que estragam. Deus vai prover. Se você está andando da mão de Jesus, Ele vai prover tudo o que você precisar. Você se focar nas coisas eternas, no reino de Deus, em Jesus, em buscar a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele pode fazer em teu coração. Esse é o verdadeiro alimento espiritual. Para entender o que Jesus está falando aqui nesses versículos, nós precisamos olhar para a história com olhos espirituais. Jesus não está falando de coisas terrenas. Jesus, que é eu mesmo, né? Jesus é Deus. Ele não está falando de coisas que nós podemos ter aqui na Terra. Precisamos ver o lado espiritual, porque Jesus fala de coisas espirituais. Sempre que Jesus vai falar, Ele está falando de coisas espirituais. Então, para entender, temos que ver as coisas com olhos do reino de Deus. E aqui eles falam para Jesus que queremos realizar também as obras de Deus. E Jesus perguntam, né, que podemos fazer? E aí ele fala, a única obra que Deus quer que vocês façam é que acreditem em quem Deus enviou, ou seja, nele. Onde temos que focar nossas forças? Em acreditar em Jesus, em seguir a Ele e suas ensinanças. E aí o povo que responde, se você quiser que nós acreditemos em você, faça alguma sinal milagrosa agora. O que mais você pode fazer? Nossa, como se fosse que Jesus, Ele é o gênio da lâmpada, como se diz em espanhol. Seria o gênio de Aladdin, do filme de Disney. E não é assim como funciona. Jesus quer que nós busquemos a Ele pelo que Ele é. Ele é o pão da vida, com olhos espiritual. Escute isso com olhos espiritual. O que é o pão? É a comida, o alimento que te mantém com vida. É o alimento que te mantém com vida em tua alma. Porque muitas vezes na nossa alma, ou sempre, quando nós estamos com Jesus, nossa alma está doente, nossa alma está morta. Por quê? Porque o Espírito Santo não está dentro de nosso coração. É isso que Jesus está falando aqui, que Ele é a vida. E aí as pessoas trouxeram, né, aqui a colação de que o maná caía do céu e que com Moisés. Aí Jesus fala que não foi Moisés que fez cair o maná do céu, que era esse pão, né, esse sustento do dia a dia, senão que foi Deus. Fala aqui, foi meu Pai. E agora Ele está oferecendo para vocês pão do céu. E Ele fala que o verdadeiro pão de Deus é aquele que descende dos céus e dá vida ao mundo. Está falando de Ele mesmo.
E não é que nós vamos a comer como se fôssemos caníbais, né? O corpo de Jesus. Não é isso. Ele está falando, volto a repetir, coisas espirituais. Nós somos corpo, alma e espírito. E nossa alma precisa ser restaurada, curada. E só isso vamos conseguir quando o Espírito Santo more dentro de nosso coração, nossa mente, né? Ele é quem nos traz vida. Antes estávamos escravos do pecado, mas agora que temos o Espírito Santo, temos vida. Já não estamos escravos presos ao pecado. Agora podemos escolher ser livres em Deus, escolher fazer o que é bom, o que Jesus nos ensina na sua palavra. E Jesus fala isso no versículo número 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Em nossa alma, em nosso coração, nosso espírito, no lado espiritual. Jesus quer que todo mundo se salve, mas você tem que acreditar. Se temos incredulidade em nosso coração, o que acontecia com essas pessoas? Eles tinham incredulidade no seu coração. Por isso que eles não conseguiam acreditar em Jesus. E eles acabavam de ver o milagre que Jesus fez. Mais de 5.000 pessoas comeram com 5 pães e 2 peixes. Acabavam de ver esse milagre e eles queriam mais milagres para acreditar. Olha só, não é assim como funciona. Deus não vai fazer tudo capricho que nós queramos. Ele vai fazer o que é necessário. Agora nós temos que acreditar. Nós já temos as histórias. Sabemos que Jesus ele andou na Terra há mais de 2026 anos. Ele esteve aqui. Então agora, por mais que você não vê com seus olhos terrenais, físicos, aqui Jesus deixou o Espírito Santo. E ele é quem está agindo agora, nesse período de tempo na Terra. Num momento, isso vai se acabar, porque o final dos tempos está chegando. Então, hoje é o momento. E você pode fazer essa escolha de acreditar no Filho de Deus, no Filho de Deus vivo. Ele é o pão da vida, ele é quem vai saciar a tua fome. Não é na bebida que você vai achar paz. Não é nas drogas que você vai achar paz. Não é em outras pessoas que você vai encontrar sua segurança. Não é em amigos que você vai achar. Não é em coisas da vida, em coisas materiais. Eu já passei por isso. Eu nasci na igreja, mas eu fui embora da igreja no momento. Eu fui a viver a minha vida. E eu tinha tudo o que eu precisava. Nada me faltava. Mas no momento, um vazio no meu coração, que não era preenchido com nada, estava me causando tristeza. Então, é esse vazio espiritual que nós precisamos preencher com Jesus. Essa fome e essa sede que só Jesus consegue saciar. E com Ele, nunca mais você terá essa fome espiritual. De isso ele está falando. De isso. E aqui no versículo número 40, ele fala, porque a vontade de meu Pai é que todos os que veem ao Filho acreditem nele, porque assim terão a vida eterna. E Jesus fala, e eu vou ressuscitar a vocês nos final dos tempos. O final dos tempos está chegando, ninguém sabe quando vai ser, ninguém sabe. Que estamos vendo os sinais, estamos vendo no mundo. Tudo está escrito, tudo que está acontecendo. Então, se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, hoje é um bom momento. Então, se você quiser fazer isso,
Se você é crente, se você já vai na igreja, você procure não se desviar, mesmo estando dentro da igreja. Mas, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não se permitiu acreditar nele, você pode fazer essa oração comigo e permitir que o Espírito Santo entre em seu coração hoje. Feche seus olhos aí onde você está e repita comigo esta oração, não como se fosse uma oração decorada, mas verdadeiramente com uma oração sincera, uma oração verdadeiramente, Deus, eu quero te aceitar. Sim, eu quero mudar a minha vida. Eu quero achar esse pão da vida para a minha alma. Então, feche seus olhos aí onde você está e repita comigo. Pai, eu reconheço que sou pecador. Eu quero te conhecer. Eu reconheço que Jesus morreu e ressuscitou na cruz por meus pecados. Agora salva a minha vida, escreve meu nome no livro da vida. Espírito Santo, entra no meu coração, muda a minha vida, sacia minha fome, minha sede. Em nome poderoso de Jesus, me ensina a viver uma vida como Jesus quer. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia e até o próximo devocional.